A Moquica é uma entidade composta por duas pessoas. Uma dá a imagem e a voz, aqui designada por M, e outra designada por A, gera e é responsável por tudo. Este cria e promove a marca, desde a gravação das músicas e produção de videoclipes. É também quem faz a promoção em rádios e TVs. Nos espetáculos, elabora os respectivos contratos, executa toda a parte técnica do espetáculo, contrata as bailarinas e agora também a back vocal, fazendo o respectivo recebimento dos valores contratados e pagamentos de despesas associadas. A Moquica é uma entidade porque a sua gestão é como a de uma empresa, com 2 sócios com cota de 50%. Todas as decisões são de comum acordo. É o resultado de um casal criar um projeto de vida para a felicidade de M. Assim foi registada a marca Moquica no INPI, com os 2 titulares aqui identificados por A e M. Em 2018, por diversos motivos que mais tarde serão explicados, foi criada a editora Moquica, onde o produtor fonográfico é A. Foi apenas um registro individual, porque não existe formalmente uma empresa, mas sim uma atividade fiscal ao nível singular. Assim, o produtor fonográfico A é o proprietário de todas as músicas gravadas de 2017 até 2023. Para a promoção de todo o trabalho, A criou em 2017 um site institucional, uma página de Facebook e um canal no YouTube. Anteriormente, M fazia bailes e um dia, em 2015, um músico nosso amigo disse-lhe que tinha jeito para cantar e que devia gravar um CD. Em casa, M contou essa conversa e o seu gosto por isso. Mas tinha o problema do custo desse investimento, do impacto familiar que isso iria causar e também pela sua idade. Imediatamente A concordou e fomentou a concretização do desejo de M, apesar de, no momento, não existir a totalidade do valor necessário para esse investimento. Em finais de 2015, A entrou em contacto com os 3 produtores musicais que na altura produziam músicas enquadradas no estilo musical que se queria implementar e promover. Em 26 de dezembro de 2015, A contacta a JC para conhecer com mais detalhe todas as condições para a produção de 10 músicas para um CD. Ficou combinado uma ligação telefónica, a qual se realizou com a nossa paragem na estação de serviço da A8, em Caldas da Rainha. Após um baile que M fez à tarde em Barrocal. Dos 3 produtores musicais contactados, foi escolhido o JC por ter um estilo musical mais adequado, apesar de ser o mais caro. Fomos falar pessoalmente com ele em 19 de janeiro de 2016 e formalizou-se o contrato verbal para a produção musical desejada. Na reunião, falámos do objetivo pretendido para a gravação das 10 músicas destinadas a um CD. Devido ao volume de trabalho que JC tinha, só foi possível iniciar a produção das 5 primeiras músicas em setembro de 2016. A primeira ida a estúdio para a sua gravação foi em 14 de outubro de 2016. As restantes 5 músicas tiveram a sua produção em dezembro de 2016, com a respectiva ida a estúdio a 8 de janeiro e 6 de fevereiro de 2017. Durante a gravação das músicas em estúdio, falou-se sobre a dimensão do acordeão Sultan que M tinha, que para a imagem estética de uma artista não era adequado. A, em março de 2017, procurou diversos modelos de acordeão de teclas com 60 baixos e preferencialmente brancos. Encontrou a solução mais adequada considerando a componente estética e o seu valor.
contactou o respectivo fabricante alemão em 30 de março de 2017 para iniciar a sua compra. Por diversas questões, principalmente de comunicação em outra língua e depois ao nível fiscal, por a não ser uma empresa, só ao fim de 40 dias foi realizada a compra do acordeão. A questão da imagem era muito importante para criar um impacto positivo para alguém que era um outsider do mundo musical nacional. Assim, A pediu a M para esta encontrar um consultor de imagem e cabelo que se enquadrasse nas suas características. Fez esse estudo de imagem e fomos a diversos locais procurar a roupa artística mais adequada. Para ter um conjunto de roupa de espetáculo mais personalizado, A incentivou M a procurar uma costureira para a sua execução. Assim que tivemos a roupa disponível, fomos fazer uma sessão fotográfica com um dos fotógrafos mais reconhecidos da área artística em março de 2017. Contratámos com a ER uma sessão com 3 conjuntos de roupa e tratamento de imagem com a respectiva edição gráfica para incluir num CD. As 10 músicas foram terminadas em 27 de abril de 2017, o que atrasou muito o lançamento do CD. Existiu uma necessidade de encontrar muito rapidamente uma editora discográfica que pudesse também fazer a estreia em TV de Moquica, para ainda ser possível realizar espetáculos no ano de 2017. Durante uma semana, A contactou as 3 principais editoras desse estilo de música para o respectivo lançamento do CD. Apenas 2 editoras apresentaram proposta, mas não garantiam a estreia em TV. Entretanto, foi contactada uma outra editora, a ADR, e fechou um contrato que dependia da Moquica ter a estreia em TV no dia 14 de maio de 2017. Tal foi possível de ser concretizado com um acordo no dia 11 de maio de 2017. Em 3 dias, foi possível marcar a estreia em TV no programa Somos Portugal, que tinha a maior audiência nacional da altura. Em 2 dias foi contratada uma empresa de bailarinas para participar com a coreografia da música. O acordeão só chegou no dia 12 de maio de 2017. Todo este processo foi realizado em segredo até à véspera da estreia em TV. Só A e M sabiam. Fiz questão que o pai de M, que tanto a incentivou na música desde pequena, fosse a primeira pessoa a ouvir as músicas do CD, durante a nossa deslocação para Gravão, no Alentejo, e que estivesse presente nesse momento único da vida da filha. A concretização deste objetivo foi um sentimento inexplicável. Foi possível criar um dia de felicidade extrema a M e ao seu pai.